Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje mostrarei como utilizar Web Services a partir de projetos ASP.NET. Para tanto, utilizaremos um Web Services que está disponível na internet e que faz a consulta de cidades e estados do país e também, a partir de um CEP, ele te devolve qual é o endereço correspondente àquele CEP. Esse Web Services é disponibilizado pela empresa eStream.com.br e está de forma gratuita para os métodos busca estados e busca cidades. Já para o método consulta CEP, aí você precisaria ser cliente desta empresa. Vejamos, no caso do método busca estados, o que temos a fazer é o seguinte: vamos invocar o método e veremos que esse método nos devolve uma estrutura de uma classe de nome estados e que tem como atributos o ID do estado, que corresponde ao código, o código do estado, que na verdade representa a sigla, e finalmente o nome do estado, representado por um atributo que se chama estado. Já para o método busca cidades, o que temos a fazer é o seguinte: esse método ele espera receber um parâmetro de nome ID estado. Então o que significa isso? Você vai informar qual é o código do estado e esse método lhe devolverá uma lista da classe cidades, onde você terá o ID da cidade, o nome da cidade e o código do IBGE correspondente a esta cidade. Bem, tendo conhecido este Web Services, vamos então criar um projeto no Visual Studio para poder consumir esses dados. Vejamos. Em nosso Visual Studio, vamos criar um novo projeto. Será um projeto do tipo Web e pode ser do tipo Empty Web Application mesmo. A esse projeto vou dar o nome de exemplo Web Services. Ok. Uma vez criado o projeto, o que temos a fazer é o seguinte: será necessário referenciarmos o Web Services que desejamos utilizar neste projeto. Para tanto, faremos assim: em Referências, botão direito, Adicionar serviço. E aqui o que você tem a fazer? Colocar o endereço do Web Services que está disponível na web. Então vamos lá. Deixa eu copiar o endereço. Vou colar ele aqui. Clicar em Go. O que o Visual Studio faz? Ele identifica então o Web Services e os métodos que você tem para a conexão ao mesmo. No caso, utilizaremos a partir do protocolo SOAP. Você então identifica um nome para esse Web Services. No meu caso, vou colocar como WSCEP, Web Services CEP, e dou um OK. Repare que o Visual Studio faz então a referência a esse Web Services dentro do projeto ASP.NET que você criou, e a partir de então, pelo nome WSCEP, poderemos utilizar as classes e métodos disponíveis neste Web Services. Vejamos como fazer. Vamos criar aqui um webform. Dar o nome aqui, por exemplo, de busca cidades estados. .aspx. Mando adicionar. Aqui faremos assim. Então, busca cidades por estados. Repetir aqui, busca cidades por estados. E vamos ao modo design. Aqui então, vamos colocar assim: selecione o estado desejado. E para tanto, vamos adicionar um drop-down list. A este drop-down list, colocaremos como nome drop-down list estados. Ok. E vamos já ao código em C# para verificar como utilizar esse Web Services e trazer os dados que estão disponíveis nele. Vejamos. Então vamos ao Code Behind e aqui faremos assim.
O nosso Web Services chama-se WS Cidades, então vamos WS CEP. Então vamos referenciar WS CEP ponto CEP Web Services SOAP Client. Este é o nome que você deve utilizar. CEP vai ser o nome do objeto, igual a um novo WS CEP Web Services SOAP Client. E aqui temos que informar qual é o nome do contrato que está disponível neste Web Services para utilização. Para saber esse nome de contrato é simples, basta vir aqui no Web Config e reparar o nome que foi associado aqui, Binding Configuration. Então vamos copiar este nome, colar aqui. Pronto. Já temos então um objeto que será capaz de acessar os métodos e classes que estão disponíveis no Web Services. Então, vamos fazer assim, um list de wscep.status, que é a classe que vai retornar para nós. Então eu vou ter uma lista da classe status, dar o nome aqui de status, receberá então cep, que é o nome do nosso objeto, ponto busca status, que é o nome do método do Web Services que retorna a lista dos estados. E aqui vamos fazer um order by, usar aqui uma expressão lambda, ordenando pelo nome do estado, ponto toList. Ótimo. Então agora já temos aqui um objeto status, que na verdade é uma lista de estados que vem como resultado da execução do método busca status do nosso Web Services. Agora ficou fácil. Basta fazer assim, dropdown list status.data text field recebe estado. Por que isso? Porque estado é o nome do atributo que retorna o nome do estado que eu quero exibir. Então aqui, ó, estado. Por isso que eu utilizei o nome. E dropdown list status.data_value_field receberá então, vamos observar, o ID estado, que é o código do estado correspondente ao nome que estamos colocando. Então, ID estado. Ok. Então, dropdown list status.dataSource. Os dados então virão aqui da nossa lista status. E agora, dropdown list status.databind. Ok. Só colocar aqui se não for um postback, porque isso aqui só precisamos fazer na primeira vez. Ok. Então vamos verificar se isso vai funcionar. Então aqui, visualizar no navegador. Ótimo. Veja que temos aqui já uma lista com os estados que aquele Web Services devolveu para a gente. Agora o que falta fazer apenas? Apenas precisamos selecionar um determinado estado e, de acordo com o estado selecionado, mostrarmos as suas respectivas cidades. Vejamos. Vamos colocar no nosso drop-down list a opção Enable Auto Postback, para que assim que a pessoa escolha um determinado estado, ele já dê o submit no form e já faça a chamada ao próximo método que iremos precisar, que no caso seria a busca de cidades. Para exibir as cidades, vamos adicionar aqui logo abaixo ao nosso drop-down list um componente do tipo grid, viramos aqui, estava meio perdido, então um grid view, ok, vamos fazer um auto format aqui só para ficar um pouco melhor na visualização. Vamos dar um nome a esse grid, iremos chamá-lo de GV Cidades. Ok. Bom, como fazer então? Vamos fazer um duplo clique no drop-down list, pois é a partir dele que iremos carregar o nosso grid. Duplo clique aqui e vamos ver o que temos a fazer.
Então, da mesma maneira, vamos referenciar nosso Web Services, então WS set Web Services CEP, vão novo. Então, novamente, vamos colocar aqui o nome do nosso endpoint. Ok. Agora, basta fazermos o seguinte. O grid view cidades.datasource será quem? Será cep.busca cidades, e esse busca cidade ele espera receber um parâmetro do tipo inteiro, que é o código do estado. Então, para isso, agora basta pegarmos qual foi o estado que foi selecionado no drop-down list. Então, int.parsing drop-down list status.selected value. Ok. E aí, finalmente, grid view cidades.databyte. Ótimo. Então vejamos, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vamos visualizar o navegador. Então tem aqui um determinado estado, por exemplo, Alagoas. Olha aí. Então você consegue visualizar facilmente os dados oriundos de um determinado web service, simplesmente consumindo os métodos que estão disponíveis a partir do mesmo. Vamos pegar aqui um outro estado. Ok. Perfeito. Então, com esse exemplo simples, a gente pode ver como consumir dados de um determinado web service em um projeto do tipo ASP.NET.